Deus ilumine a cada um de vocês e que o Espírito Santo possa mudar a sua sorte. Mudar a minha sorte é mudar a sua sorte. O que é sorte? Assista até o final. Muitos já ouviram falar de Jó e até já atribuíram os seus problemas persistentes, né? Fizeram até uma comparação como se você estivesse vivendo uma vida paralela à vida de Jó. A pessoa sofre uma perca, um dano, né? Ela tem aí, acontece uma situação na vida dela e ela diz assim, olha, eu estou sendo provada, né? Eu estou sendo provada como Jó. Jó, ele foi provado e eu também estou sendo provado como Jó. Aí ela cai nesse espírito de aceitação, nesse espírito de conformismo, né? Aí ela passa a crer piamente que o que ela está vivenciando é uma provação, né? E aí ela chega a aceitar essa situação de forma pacífica, o que faz a pessoa, o que leva na realidade a pessoa a viver dentro de um cativeiro emocional e até físico, né? Fazendo a pessoa viver aceitando aquela condição que ela está vivenciando. E aí a pessoa, ela, por crer que é uma prova, que ela está vivendo aquilo ali, é uma prova, muitas vezes ela acredita que ela precisa esperar em Deus, que em algum momento, Shazam, pum, vai acontecer uma mágica e que Deus vai mudar a sorte dela, que Deus vai mudar a situação dela e vai tirar ela como um passo de mágica de dentro dessa situação, de dentro desse problema. Aí isso não ocorre, os anos vão se passando e a pessoa vai se mantendo dentro desse cativeiro, ou seja, dentro desse problema, dentro dessa situação, sem fazer absolutamente nada, sem manifestar, né, uma palha, um dedo, sem mover um dedo, para poder resolver o problema. Agora, falando de Jó, para quem nunca ouviu falar de Jó, tá? Jó, ele foi o homem mais rico do Oriente e o mais piedoso da sua geração. E eu quero ressaltar que essa palavra aqui, né? Jó foi o homem mais piedoso, não é porque ele fazia caridade ou dava comida para os pobres, não. Esse piedoso aqui está relacionado ao amor e ao respeito que Jó tinha por Deus. Ele amava a Deus acima de todas as coisas. Ele tinha uma devoção incondicional para com Deus. A própria Escritura Sagrada afirma, né, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E por causa dessa crença, por causa dessa devoção de colocar sempre Deus acima de tudo, né, de todos, Jó passou a ser perseguido pelo diabo, que começou a ir até Deus para o acusar, né? Ou seja, Satanás passou a perseguir a Jó. Como está escrito no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 12. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Veja que é como nós estávamos falando, né? Essa palavra aqui, viver piedosamente, não está relacionada a fazer caridade. A pessoa, quando ela quer viver de forma piedosa, esse piedoso aqui na Bíblia está relacionado a colocar Deus acima de todas as coisas, a ter devoção por Deus, né? O que faz realmente Satanás ficar incomodado com os eleitos de Deus. Porque se a pessoa vive de uma forma piedosa, ou seja, ela vive de uma forma respeitosa para com Deus, ela busca tentar agradar a Deus de todas as formas, de todas as maneiras, colocando sempre Deus acima de tudo e de todos, então com certeza essa pessoa ela vai incomodar o inferno. Agora, voltando em Jó, veja que se ele era o homem mais rico daquela geração, o homem mais rico do Oriente, e ele amava a Deus acima de todas as coisas, porque a Bíblia fala que ele vivia de uma forma piedosa, com certeza todos, ou uma grande maioria naquela época, tinham também os seus olhos voltados para Jó. Jó ele era observado. Se Jó conseguiu chamar a atenção de Satanás pelas suas atitudes, ações e reações, então com certeza as pessoas, né, daquele local, as pessoas que conheciam Jó, tinham Jó por espelho.
e olhavam para a vida que ele vivia. Jó era o melhor a ser seguido. Jó era exemplo. Jó era influenciador, o influenciador da época. E com certeza isso incomodava em demasia o inferno todo. Porque Jó era o modelo. E Satanás, ele trabalha com modelos, ele trabalha com influenciadores. Satanás, ele trabalha com influenciadores, né? Ele trabalha com pessoas que possam estar na frente de forma negativa para influenciar outras vidas. Porque esse é o objetivo dele, arrastar o maior número de almas para o inferno. Então ele sempre vai ter alguém, né, como modelo, como influência, para poder persuadir, né, a Terra, a humanidade. E com isso corromper a grande maioria. E por essa razão ele acabou desafiando a Deus acerca do caráter de Jó. E começou a apontar o dedo para Jó, dizendo que Jó era interesseiro, que Jó só tinha essa piedade, esse respeito por Deus, porque Deus o cercava do melhor dessa terra, porque Deus o enriquecia, porque Deus o protegia. E aí começou a apontar o dedo para Jó. Aí foi então que Deus autorizou ao diabo, a Satanás, em tocar em tudo aquilo que era de Jó. Veja que Jó sofreu 5 golpes dramáticos na vida. Jó perdeu todos os seus bens, Jó enterrou todos os seus filhos, passou a ter uma enfermidade maligna. A sua própria esposa, que era para lhe dar o apoio, palavra de vida, ser uma auxiliadora, estar do lado dele no momento da dificuldade, da dor, foi aquela justamente que lhe deu uma palavra de desistência, de morte, para que ele viesse a desistir da sua integridade. E os amigos que podiam lhe dar consolo foram justamente aqueles que o atacaram, com levianas e pesadas acusações. E o que restou para Jó? Restou somente os infortúnios. Embora Jó tenha se queixado, se defendido e feito perguntas a Deus, é bom ressaltar que nenhuma dessas perguntas tiveram respostas. No seu momento mais difícil, Jó só teve como resposta de Deus o silêncio. E eu creio que essa seja a pior parte, né? Porque no momento em que a pessoa ela está passando por uma situação, né, e crítica, que não tem saída, que ela não consegue resolver aquilo ali, e ela encontra, né, como resposta o silêncio e parece que não vai, para mim essa é uma das piores partes que o ser humano pode viver, o silêncio de Deus, que é quando parece que nós realmente estamos sozinhos. Quando olhamos para o alto e parece que o socorro não vem, é muito doloroso. Quando realmente Deus respondeu a Jó, essa resposta foi na realidade perguntas, lhe fazendo perguntas, justamente lhe fazendo refletir. Deus ele expôs para Jó uma visão majestosa da sua grandeza incomparável. Aí Jó pôde ver e compreender a onipotência de Deus e compreender o seu soberano propósito. Jó reconheceu que falou de coisas que ele não sabia. Tipo, parecia que Jó tinha jogado conversa fora. Ele falou de muitas coisas que na realidade ele não sabia, coisas que ele não entendia. E teve que reconhecer o seu limitado conhecimento de Deus. Às vezes tem pessoas que pensam, por exemplo, que porque ela tem muitos anos de igreja, e ela tem todo o conhecimento, que ela já virou o gênio da lâmpada, né? Que ela conhece Deus por dentro e por fora. E tempo de igreja não quer dizer que a pessoa já realmente conheça Deus no seu íntimo, ou que ela conhece tudo de Deus. Porque quem somos nós para conhecer tudo de Deus? É como está escrito, né? As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. As ocultas pertencem a Deus, mas existem coisas reveladas que Deus ele vai revelando paulatinamente
para aqueles que têm intimidade com ele, a quem ele quer revelar. Seria muita presunção a pessoa crer, né, que ela pode conhecer a Deus pelo decorrer do tempo. Eu tenho 30 anos de obra, eu tenho 30 anos na igreja, então eu já virei íntimo de Deus. Não. Todos os dias nós buscamos a Deus e Ele se revela para nós, à medida em que nós o buscamos de todo o coração, à medida em que eu me entrego para Ele, à medida em que eu busco, Ele se deixa achar, Ele vai se revelando. Então Jó, ele reconheceu o seu limitado conhecimento de Deus e reconheceu também os seus pecados. E só assim Deus pôde mudar a sorte de Jó. E vamos deixar bem claro que sorte na Bíblia não se refere a fezinha, a uma aposta, a nenhum tipo de jogatina. Até porque quem crer na sorte aí no mundo também crer no azar. E as apostas, elas são como areia movediça. Quanto mais a pessoa aposta, né, mais ela fica na dependência de apostar. Ela crer na sorte do mundo em apostar e ela todo dia está em uma areia movediça. Quanto mais ela aposta, mais ela aposta. E quanto mais mexe, mais se afunda. Assim é a aposta no mundo. Quem crê na sorte no mundo também crê no azar. E para resumir, crer em Logum-Edé, que é o Deus da boa sorte do mundo. Mas sorte na Bíblia quer dizer visão. Está relacionada à visão. Porque tudo acontece ou começa a acontecer da forma como eu começo a ver. Veja que se os meus olhos veem com clareza, com luz, tudo me irá bem. Se os meus olhos são maus, tudo me irá mal. Os nossos olhos, eles são o quê? A lâmpada do nosso corpo. Nossos olhos, eles são lâmpada para o nosso corpo. Então, a nossa sorte, ela começa onde? Ela começa na visão. Quando Deus mudou a sorte de Jó, Ele mudou a forma de como Jó estava vendo. Ele mudou a visão de Jó. Veja que a Bíblia fala que Deus, Ele mudou a sorte de Jó quando Jó, ele orava pelos seus amigos. Porque é natural, diante de tudo que Jó vivenciou, se os seus amigos não lhe trouxeram palavras de consolo, mas somente acusações, e acusações pesadas que faziam com que Jó viessem até mesmo se ressentir, porque Jó só fazia se defender das acusações. Jó só se defendia, mas essas acusações com certeza deixou ficar a mágoa, a dor no coração, um sentimento de autojustiça. Então, aí Jó teve que tirar tudo isso. Quando ele tomou essa decisão, acatou a direção de Deus, né, para orar pelos seus amigos, ele parou de se autodefender para interceder por ordem de Deus pelos seus amigos. A primeira coisa que aconteceu foi a cura interior. Ora, e se veio a cura interior, Deus pôde trabalhar na vida de Jó e mudar a sorte de Jó. Como é que Deus fez para mudar a sorte de Jó? Depois a Bíblia fala que Deus mudou a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Veja que não foi assim, Shazam, e Deus fez cair tudo do céu. Tudo de novo. Toma aqui novos filhos, toma aqui uma fortuna, toma aqui riqueza, toma aqui tudo de novo. Uma nova casa. Não, não é mágica. Deus não faz mágica. Então houve aí um processo, tá? Houve um processo. E se nós observarmos bem, o primeiro processo que aconteceu na vida de Jó foi a cura interior, porque ele teve que se perdoar, ele teve que perdoar os seus amigos. Aí ele intercedeu pelos seus amigos. Aí Deus pôde trabalhar na vida de Jó, de maneira que ele pôde se aproximar da sua esposa, né, com bons olhos e perdoá-la também, porque eu imagino que naquele momento, aquela de dificuldade, naquele momento em que Jó estava passando aquela provação, né, passando por esse momento crítico, dramático, eu vejo que quando a esposa dele se aproximou e deu aquela palavra de desistência, de morte,
Isso também deve ter afetado a alma de Jó. Ele deve ter ficado magoado. Poxa, no momento que eu mais preciso dela, ela não está aqui comigo. No momento que eu mais preciso da minha esposa, que era para poder, né, ser meu braço direito, e ela não está aqui junto comigo, ela está me dando uma palavra de morte. Então Jó também precisou perdoar. Deus precisou trabalhar no interior de Jó para que ele pudesse limpar primeiramente a sua alma, o seu coração, para que aí sim, né, Deus trouxe para ele a cura, né? Restabeleceu a cura física, e aí Jó começou a ter novas conquistas e as coisas foram acontecendo. Ou seja, as pessoas foram se aproximando de Jó, pessoas foram acrescentando na vida de Jó riquezas, porque aí Deus teve condições de mover as águas, de fazer acontecer de uma forma diferente. Então, as coisas na nossa vida não acontecem em um passo de mágica, tá? E quando Deus fala, quando a Bíblia fala que Deus mudou a sorte de Jó, não foi porque Jó ele jogou na loteria, não foi porque Jó fez uma apostinha, uma fezinha, não, sabe? É porque Jó passou a ter uma outra visão. Primeiramente, ele passou a ter uma nova visão de Deus e passou a ter uma nova visão das pessoas que estavam na volta dele. Então, houve aí uma troca de espírito. E é o que nós estamos vivenciando agora, né? Aproveitando aí a oportunidade, estamos vivenciando a Fogueira Santa de Israel, essa troca de espírito, porque se não houver a troca do espírito, não vai haver essa mudança, né, de sorte, vamos dizer assim, essa mudança de vida, tá? Essa transformação de vida. Fica mais uma vez essa mensagem para você, e se ela está te ajudando, compartilha também com seus amigos, faça como Jó, né? Compartilha aí com seus amigos o que é bom. Que Deus abençoe mais uma vez a todos vocês, a todos nós. Buscar a tua face.